Sejam bem-vindos ao nosso programa semanal Meditando a Palavra da Paróquia São Sebastião, Santuário do Carmo de Paranavaí, Paraná. Sou a Ivone, está comigo a irmã Vilma, somos leigas carmelitas do grupo São João da Cruz. Peço a você que está nos assistindo para dar um joinha, um like, faça um comentário, deixe pelo menos um amém. Isto ajuda a ir mais longe e a evangelizar mais. Convido a você para nos preparar para este momento de oração, fazer experiência do encontro com Jesus no silêncio do nosso coração, de modo que, assim, aprendamos a caminhar do jeito dele. Presente na palavra, o Senhor deseja fortalecer nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. Iniciamos a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos meditar, através da leitura orante, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Neste Evangelho, Jesus caminha sobre as águas e, no meio da turbulência, Jesus nos pede confiança nele. Não tenha medo, sou eu, e ele estende a sua mão. Ouçamos com atenção. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para bem meditarmos, podemos ler novamente, marcar o que mais nos chamou a atenção, prestando atenção nos detalhes,
com quem Jesus está falando, onde estão, para entendermos a primeira parte, a situação que o Evangelho diz, qual é a situação. Podemos ler um pouquinho antes, né, o capítulo todo deste Evangelho, para nos darmos um entendimento no geral. Depois a gente interioriza a palavra e a meditação vem, né? O que a mensagem, que aquele Evangelho está nos falando. Neste Evangelho, nesse pedaço de Evangelho do capítulo 14, Jesus fez um grande milagre, um dos maiores milagres que a gente pode dizer, né? Que é a multiplicação dos pães e alimentou, só de homens foram 5.000, então tinha muito mais de 10.000 pessoas, que as mulheres não eram contadas. Então foi assim, deve ter sido uma coisa muito grandiosa. E chamou minha atenção também que ele mandou os discípulos saírem dali, irem para o outro lado, pegarem o barco e sair, né? Primeiro foi essa chamada de atenção dele exigir que os discípulos saíssem de perto, né? Fossem embora para ele despedir a multidão. E ele subiu ao monte para orar, né? Depois dessa agitação, ele sobe ao monte, ele vai se encontra com Deus, se desliga, se põe à disposição, fica ele e o Senhor. Assim também a gente precisa, né? No nosso dia a dia, no nosso corre-corre, às vezes num momento de grande tensão, às vezes precisa se retirar, nem que for por um pouquinho, deixa a agitação e tem um encontro eu e Deus, né? Jesus me ensinou isso neste Evangelho, a não ter medo, a enxergá-lo sempre, mesmo nos momentos difíceis, e pedir a sua ajuda. Então, nesse Evangelho, Jesus anda sobre as águas. Na Bíblia, mar tem um sentido, significa de forças contrárias ao reino de Deus. E nesse texto, nós temos esse cenário, né? Sombrio, né? Escuridão, é noite, né? Água agitada. Perigo, né? Sinal de perigo. E os discípulos, eles estão assustados. E chegam até a pensar que Jesus era um fantasma, né? Mas aí, Jesus vem vindo na direção deles, né? E Jesus fala que é ele, né? E o texto diz que eles gritaram de medo. Assim somos nós, né? Na nossa vida. Como sentimos medo, né? Na escuridão, o barco afundando, as águas agitadas, né? Essa turbulência toda, e vem alguém caminhando sobre as águas, pensaram que era um fantasma, né? Seria nosso pensamento também, né? Quem que vai andar sobre as águas? Humano, né? É. Então, logo que eles reconheceram, né? Que era Jesus, que Jesus fala, sou eu, né? Aí Pedro pede ao Senhor que ele quer fazer essa experiência também, de caminhar linda, sobre, né? As águas. Que coisa, né? Mais linda que o Pedro falou. É. Aí Jesus diz, vem, né? E Pedro, ele começa a caminhar, né? Ele estava até confiante, ele estava com fé, então ele estava indo. Acho que ele devia estar olhando para Jesus, de repente, também, né? E ele estava caminhando. Mas, de repente, né? Ele dá uma desequilibrada, né? Bate uma onda ali, desequilibra. E Pedro começa a afundar, cai na água, né? E ele pede para que o Senhor venha salvá-lo, né? Jesus estende a mão e segura. Como Jesus sempre faz com a gente, né? Quando a gente desequilibra, cai na água também, né? Em muitos momentos da nossa vida, né? Em muitas situações, né? E acontece na nossa vida, acontece na vida de vocês, de repente estão nos assistindo, né? A nossa fé, assim, não é uma estrada asfaltada, não, sem buraco nenhum, né? Não. A gente vai tropeçando, vai caindo e vai levantando, não é uma coisa contínua, né? Por isso que precisa dos momentos de orações, de subir ao monte, firme para voltar, né? Na fé, né? Mas Jesus está sempre ali, né? Pronto para nos segurar, para nos trazer de volta, né? Nos levantar. E ele diz a Pedro, né? Homem de pouca fé, né? Porque duvidaste, né? E quantas vezes, né? Olha, se Pedro é de pouca fé, de sair da segurança do barco e andar nas águas.
Ir ao encontro do Senhor, né? Senhor me chama, né? Como que ele fala ali, ó. Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até junto de ti, sobre água turbulenta. Sim. E que coisa impressionante, né? Lindo esse texto também, né? Maravilhoso, né? Então, a mesma coisa é nós também, né? Se nós temos fé, se nós estamos em comunhão com o Senhor, nós vamos conseguir andar sobre os nossos sentimentos, né? Sobre as nossas dificuldades, né? Mas se nós tirarmos os olhos de Jesus, né? Quando as coisas desse mundo nos tiram a atenção do Senhor, né? Ou também assim, não é isso que eu pedi. As dificuldades que a gente tem na vida, nem tudo é só progresso, nem tudo é só coisas boas, né? A gente vê as dificuldades, vem doença de um ente querido, vem a perda de um ente querido. Tudo isso é o nosso mar de turbulência. Que pode nos abalar, né? E nos afastar de Deus, abala, né? Nos afastar de Jesus, né? E nós podemos também ficar fracos, nós podemos afogar nessas águas também, né? E nós não podemos deixar que as tempestades da vida nos afastem, né? Do nosso Deus, né? E aquilo que o Senhor diz, né? Nós não podemos ter medo, né, Ivone? Não. E às vezes também, olha, eu pensei assim, os discípulos viram um grande milagre. Eles saíram quietos, não houve uma palavra, nada deles. O texto não diz, eles saíram, né? Simplesmente se retiraram, né? Subiram na barca. Precisou da tempestade, do perigo, para eles darem, testemunharem a fé dele. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Às vezes a tempestade, os contratempos vêm na nossa vida para a gente dar esse testemunho de Jesus. Exatamente, para nos fortalecer mesmo, nos fortalecer, né? Na fé. Então, às vezes, a gente tem que começar a olhar com outros olhos as dificuldades da vida, né? E saber que Jesus está no nosso barco, né? E que a tempestade vai acalmar, né? Nós podemos passar por esses momentos difíceis, né? Problemas de saúde, como a Ivone já disse, problemas familiares, tantas coisas, né? Que acabam nos atormentando, querendo nos tirar do foco, né? Que é o Cristo, né? E nós temos que lembrar sempre que Jesus está conosco e que tudo vai passar, né? Tudo vai ficar bem, a calmaria vai chegar. Se Deus quiser. Vamos para o outro lado, não tem jeito. E o outro lado é o céu. O outro lado é o céu. Que seja indo com Jesus, né? Nós precisamos perceber a presença amorosa de Deus, né? No nosso meio, nas nossas tempestades, né? E saber que Ele está ao nosso lado, que Ele jamais vai nos abandonar. E para isso nós temos que pedir a Deus também sempre que aumente cada vez mais a nossa fé. Para que nenhuma turbulência, nenhuma tempestade nos desvie do caminho dele, né? Depois da meditação, da partilha, fazemos a oração. O que eu quero mudar? O que eu quero melhorar? Pode ser uma oração de pedido, de agradecimento, um salmo. Qual é a nossa resposta a esta meditação? Diante desta palavra, eu quero te dizer, Senhor Jesus, que eu creio em Ti. Tu és o meu Senhor. Te peço que me fortaleça para que nas turbulências do mundo, na minha rotina, não enfraqueça a minha confiança no Teu socorro. Tu és o meu rochedo, o meu Salvador. A minha oração de hoje é: meu Senhor e meu Deus, eu vos louvo por estar sempre comigo no barco da minha vida. Posso sentir a sua presença amável e protetora ao meu lado, mesmo em meio às tempestades que agitam e querem me jogar nas águas profundas. Me ajude, Senhor, a permanecer firme, com os olhos fixos em Ti, confiando que tudo vai passar, que a tempestade vai se acalmar e que vou chegar do outro lado da margem em segurança. Confio em Ti, Senhor, e mais uma vez vos agradeço por vosso infinito amor por mim e por toda a humanidade. Amém.
Agora é a hora da contemplação. Silenciamos o nosso coração por mais um momento, né? Para a gente identificar o que fica desta palavra, o que vai sendo modificado essa semana, né? Qual é o meu compromisso a partir desta meditação, o que muda na minha vida. Diante da vossa palavra, me comprometo a continuar firme no meu caminho de fé, permanecendo em sintonia com meu Deus, através das minhas orações, aumentando assim a minha intimidade com o Pai e tendo a certeza de que estás comigo em todos os momentos da minha vida, não só na calmaria, mas também no meio das tempestades. Que no meio da tempestade eu abro os olhos da minha fé e que eu possa viver e dizer: Jesus, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Desejamos que essa leitura orante inspire você a essa prática e ajude a perceber Deus caminhando a seu lado. Agradecendo a Mãe, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.